O Dorival é o nome óbvio, né? A gente cantava essa bola aqui. Se acontecer qualquer coisa com o Roger, qualquer mudança, o Dorival passa a ser o 001, porque é o treinador livre no mercado, é o treinador que o torcedor quer, e é o treinador que muita gente dentro da direção sempre quis, né? Tanto que o Dorival Júnior, quando fecha com o Roger, muita gente queria a troca imediata. O Roger tinha feito, sei lá, 3, 4, 5 jogos. Não interessa. Não interessa. Finge que é um como é que fala quando você fala? Um interino. Sei. E troca. Sei. Então, assim, claro, os mais incomodados com o Roger internamente e tal. E isso Morumbi, tá? Quando eu falo que queriam a saída do Roger e tal, é Morumbi. Porque, assim, dentro do CT da Barra Funda, ninguém queria a saída do Roger. E aí é Rafinha, Rui Costa, que são os mentores da vinda do Roger. Essa é a verdade. E o Maciz, evidentemente, com o aval do presidente, que entendia que o Roger tinha que ser o treinador, tanto que ele falou várias vezes publicamente. Mas, assim, o Dorival sempre foi o ficha 01 da direção do São Paulo, da cúpula Morumbi, da torcida. E ontem, falando com algumas pessoas do elenco, para ver qual que era o futuro, a resposta foi: tem que vir um cara como o Dorival, que conhece a gente. Entendi. Então, já dentro do elenco do São Paulo, se tinha esse sentimento de que teria que ser alguém, um verdadeiro bombeiro, um cara grande, com costas largas, que ganhou título e que conhece o ambiente. Então o elenco também prefere o Dorival. Aprova. Aprova. Tá. Aprova. Não, tô perguntando porque às vezes o elenco... Com quem eu falei, evidente não Dorival ficha 1. Não, evidente não é o caso do... Isso, né, tá na cara que não é o caso do Dorival no São Paulo. Mas às vezes o elenco tem rejeição com um treinador que já passou. Claro, sim, não é isso no São Paulo. Mas não é o caso do São Paulo. E assim, uma informação de bastidor importante. O Dorival entende que é possível fazer do ambiente do São Paulo, com os jogadores que tem, com o staff que tem, que é muita gente que ainda trabalhou com ele, fazer um ambiente saudável como era em 2023. O Dorival entende que isso é possível. Então, assim, o Dorival, ele tá muito... O São Paulo mexe com o Dorival. A ideia do Dorival era descansar até a Copa do Mundo. O telefone já estava tocando, é bem verdade. Essa é a verdade. Alguns clubes já estavam meio que sondando o Dorival. E o Dorival respondendo sempre aquela coisa: olha, enquanto tiver um treinador lá, eu vou respeitar o meu colega de trabalho e não vou abrir conversa. Mas teve clube que ligou pro Dorival meio que já para, tá difícil aqui e tal, e aí, como é que tá? E o Dorival sempre com essa postura. E a ideia do Dorival era: do jeito que tá o mercado, da maneira que tá, muita especulação e tal, eu vou descansar até o final da Copa do Mundo, e aí depois eu volto. Aí já numa outra coisa de querer trabalhar. Só que quando vem a saída do Roger, o noticiário todo, e já os primeiros contatos e o São Paulo preparando uma oferta, Dorival está mexido. O São Paulo já procurou. O São Paulo mexe com o Dorival. Entendi. O São Paulo mexe com o Dorival. O Dorival repensaria essa história de esperar a Copa do Mundo, então, por conta do São Paulo. Total. Mas como é que fica a questão bom, primeiro tem que pagar a questão da multa do Roger. Isso aí é uma situação que vão resolver com o Roger. Né? Tá. E aí tem porque o Dorival, ele se valorizou muito também nesse período de seleção brasileira e os títulos no Corinthians. O Dorival hoje é um técnico caro. É um técnico valorizado. Sim. E a gente sempre falou aqui que o São Paulo, quando demite o Crespo e busca o Roger, não teria caixa para buscar um treinador caro. E aí vamos citar Felipe Luiz, vamos citar Arthur Jorge. Que mandaram aqui Galhardo, outros treinadores aí que estão aí no... O Jardim mesmo, né? Não tem, São Paulo não tem como bancar. Só que o Dorival hoje e sua comissão técnica custam caro. E é merecido porque ele conquistou o que conquistou no Corinthians e era o técnico que estava na seleção brasileira. É valorização. É valorização do trabalho dele. E assim, quem está colado com o Dorival, quem trabalha com o Dorival no dia a dia, entende que seria interessante
fazer um contrato até o final do ano. Mesmo porque o São Paulo vai ter eleição. E assim, o Dorival não quer estar atrelado à política. O Dorival não é de nenhum grupo político. O Dorival não é dos aliados do Casares. Tem uma boa relação. Tem uma boa relação com o Rui Costa. Não, assim, conhecem o Massis, porque o Massis, querendo ou não, era o vice-presidente, estava sempre nos jogos e tal. Conhece o Pinotti, porque teve uma outra passagem lá atrás, 2018, e o Pinotti, se eu não me engano, era o diretor de futebol, então conhece o Pinotti. Mas hoje ele é uma figura influente na política? O Pinotti é um dos possíveis candidatos. É um dos possíveis candidatos. Então, assim, o Dorival não tem rejeição e não é apadrinhado de nenhum político dentro do São Paulo. Isso é um fato muito importante. Sim. Porque, assim, chega um Dorival, que é uma unanimidade dentro do clube, a política pode comer fogo, pode pegar fogo fora, o Dorival vai blindar o CT, porque os caras não vão mexer com o Dorival. Porque essa é a verdade. Lembra o que aconteceu agora no começo do ano, no começo desse ano, ou do ano passado, com o Mano no Corinthians? Era politicagem. E o Augusto Melo não queria. Desde a eleição ele já falava, não quero o Mano. Lembra? Isso aconteceu com o próprio Dorival no Corinthians. Também. Que ele era a cara do Augusto Melo também, e forçavam o Stabile a demitir o Dorival. Tanto que ele coloca o cargo à disposição. Porque quando o Fabinho vai embora, e o Fabinho era o cara que segurava. Sim. Era o Fabinho que segurava. Então quer dizer, isso que ele viveu no Corinthians está servindo para ele pensar essa questão do São Paulo. Mas assim, eu digo para vocês, o Dorival é o técnico certo para o momento do São Paulo. E assim, aí vai do Massis com os seus aliados bancarem o que custa o Dorival hoje. É caro? Contrata até o final do ano. E é uma tendência também do Dorival de se resguardar e de ver como é que vai se desenvolver a política do São Paulo até a eleição. Faz um contrato até o fim do ano. Dorival entende que é possível com esse time, dando uma melhorada, evidentemente. Dando uma melhorada. Sim. Tem que, obviamente, se fosse Roger, fosse Crespo, qualquer treinador, o Guardiola teria que melhorar esse elenco do São Paulo na janela. Precisa de peças. Mas assim, do jeito que o Roger estava jogando, com 2 pontas abertos e tal, é um pouco já um modelo meio Dorival. Dorival gosta de jogar com pontas. Por exemplo, Dorival acha super interessante ter o Arthur do jeito que está jogando. Ferreirinha foi uma contratação que ele pediu lá atrás. E é um cara que pode jogar com ele. Tem os moleques. Uma outra peça que você incorpora ali... Alisson, né? Mas acho que o Alisson aí é outra história. Não, é outra história, mas assim... Eu vou dar um feeling aqui, um sentimento meu. Acho que até o Arboleda pode se dar bem aí e voltar a jogar com o Dorival. Olha lá. Falamos? Entendeu? Porque assim, o Arboleda sempre foi o cara de confiança da zaga do Dorival. Então acho que o Dorival vai fazer bem pro ambiente do São Paulo. É nisso que muita gente do São Paulo aposta e o Dorival também entende que pode fazer um ambiente melhor, algo que foi parecido em 2023 com esse elenco que tem. O Fernando mandou aqui, Bruno, mas o Galhardo também ganha tudo isso de salário. O Dorival, mas sem brincadeira, entre o Dorival e o Galhardo, eu prefiro mas assim, o Dorival. Vamos lá. Trabalhar no São Paulo, mas sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Hoje, se você colocar o Guardiola, se você tirar fala assim pro Ancelotti. Sim. Ancelotti, larga a Copa. Isso. Larga a Copa e vai pro São Paulo. Não vai resolver. O problema não é só técnico. Não é o problema do São Paulo técnico, o 100% do problema. O problema é muito maior. Então, assim, não adianta você trazer um cara que não conhece a cultura do futebol brasileiro, não conhece o jogador brasileiro. Não adianta você trazer o Galhardo aqui, não vai resolver o problema. Quando a gente Galhardo não está resolvendo os problemas nem do River, gente. Que é a casa dele, que ele conhece. Não resolveu. Não resolveu. Quando você fala em Dorival Júnior, é o conjunto da obra. É um técnico que é o atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. É um técnico que até ontem estava na seleção brasileira. Bem ou mal, foi escolhido para ser técnico da seleção brasileira. E é um técnico que conhece a coletividade do São Paulo, conhece a grande maioria desses jogadores e pode fazer do ambiente do CT, do futebol, um ambiente blindado e um ambiente em que o time possa jogar dentro de campo.
Porque é isso que está atrapalhando. Porque se o campo vai bem, a política some. Durante um tempo aí, quando o Crespo estava ganhando, a política estava quietinha. Então, assim, o São Paulo precisa dessa paz para poder trabalhar em campo e o Dorival é o cara certo. Muita gente entende isso dentro de São Paulo. O Gabriel Bruno mandou aqui, ó. O Dorival sofreu no Corinthians com os problemas financeiros e com o presidente com impeachment. E agora vai passar por isso de novo no São Paulo? Pois é, hein? Só tem abacaxi aí pro Dorival descascar, apesar, claro, da grandeza dos clubes, né? Não estamos ouvindo. São aí do Fernando Diniz com o Dorival. Eu prefiro comparar a questão, o Dorival, em relação a... Eu não diria que vai ser... Porque tem seleção brasileira por trás, né? Tem Corinthians por trás, mas eu ouso dizer que é o maior desafio na história do Dorival como treinador. Repito, tem seleção brasileira, claro que tem. Mas a seleção brasileira a gente sabe como funciona, né? É um trabalho, entre aspas, um pouco menos doloroso do que um clube de futebol em que você tem que lidar com associado, com torcedor, com conselheiro, com diretoria. E esse São Paulo, para mim, numa comparação direta, está mais bagunçado, mais problemático do que o Corinthians quando chega o Dorival Júnior lá atrás. Caramba, não sei, hein? Essa é difícil, hein? Quem estava mais bagunçado, o Dorival quando chegou ao Corinthians ou o São Paulo agora? Eu acho que assim, quando ele chega no Corinthians tem, se não me engano, o Ramon com certeza, né? Teve impeachment, né? Teve impeachment, Putz, não sei. Acho que a situação do Corinthians era pior, não era? Teve impeachment, tinha a dívida com o Memphis crescendo, o time... Por outro lado, era um time que tinha sido campeão paulista, não tinha? Com o Ramon. Com o Ramon, ele assume depois do Paulista, não é isso? É. Poucas rodadas depois, já com o brasileiro em andamento. Não sei. O elenco do Corinthians também era melhor do que esse elenco do São Paulo. Enfim, é uma boa discussão. E no lado a favor dele no São Paulo é que ele já conhece ali o São Paulo, né? No Corinthians ele não sabia onde estava chegando. Tanto que assim, eu me arrisco a dizer que se digamos assim, vamos pensar aqui, ó. Dorival nunca treinou o São Paulo, um exemplo. Isso. Chega esse momento conturbado político. O elenco que tem, talvez o Dorival esperasse algo melhor. Esperasse algo melhor. Só que a diferença ele tem um total carinho pelo São Paulo. Sim. Quando ele larga o São Paulo, ele vai para a seleção. O ambiente, o CT, as pessoas, os jogadores, todo mundo assim... Dorival deixou um legado lá dentro do São Paulo, um trabalho que estava muito bem feito. E assim, do coração do Dorival, sempre foi um dia voltar ao São Paulo. E aí quando vem um convite, mexe com o cara. Exatamente. Ó, o Breno tá aqui falando, e a condição financeira? Pois é, tem isso, o Josimar já tá mandando aqui, bem-vindo Dorival, calma, vamos falar, calma. Então, assim, o que acontece agora? O São Paulo teve as... primeiras conversas com interlocutores e tal. A resposta é sempre muito positiva quando se trata de São Paulo para o Dorival. E agora o São Paulo prepara uma oferta oficial para tentar avançar nas conversas, né? Isso com toda a turma lá que trabalha com o Dorival, o Edson Codor, que é o empresário, o próprio Dorival sempre muito ativo nas negociações. Você acha que isso pode ser definido, tipo, entre hoje e amanhã? Isso vai ser muito rápido. É para isso, né? O sim ou não vai ser rápido. Tá. Óbvio que tem muita gente dentro do São Paulo que olha para outros treinadores. Acho que até o Edu Afonso cita na matéria dele do ESPN.com do Rogério Ceni no Bahia. Ceni do mas assim, o Ceni no Bahia, por mais que o Ceni esteja cabisbaixo, chateado com a situação, o Bahia não pensa em trocar. O Bahia tem uma filosofia de trabalho a partir da chegada do Grupo City, do trabalho ser avaliado no final da temporada. Isso já aconteceu com o Rogério. A torcida é verdade que está bem chateada, está fazendo pressão, mas não há indícios hoje de uma troca. Essa é a verdade em relação ao Rogério. E assim, o Rogério conhece muito bem o São Paulo. O Rogério é o ídolo máximo do São Paulo.
sabe das questões políticas. Outro dia ele foi até questionado, depois do jogo contra o São Paulo mesmo, como é que tá a política? Não tô vendo muita coisa, tô de longe e tal. Vai falar, né? Mas, obviamente, sabe porque ele conhece muita gente dentro do clube. Com certeza. E, assim, voltaria num momento desse, num cenário desse, onde o treinador acaba virando ou não, querendo ou não, escudo, né? Então, assim, me parece algo um pouco distante hoje. E o Vojvoda, o Juan Pablo Vojvoda, hoje é um técnico que está no mercado e tem muita gente, tem uma ala dentro do São Paulo que entende que poderia ser ele. Até pelo fato de ser, talvez não ser um técnico tão caro, né? Não imagino Hoje desempregado, que terminou de maneira ruim, a saída dele do Fortaleza foi perdendo, com o time rebaixado, o Santos não foi bem, pode ser um técnico mais barato. Rapaziada, boa, chegando aí com mais uma informação do Tricolor Paulista, né, cara? Segunda edição aí, nesta sexta-feira. Agora, as atualizações a respeito do que o São Paulo estava em busca de um treinador, né? Os nomes como Dorival Júnior, Vojvoda, Rogério Ceni estão sendo ventilados nos bastidores do Tricolor Paulista. Qual desses nomes mais agrada a você? Então deixe aí no comentário a sua opinião, seu palpite também, para quem você acha que o São Paulo vai fechar como novo treinador do maior clube do Brasil. Deixe aí no comentário a sua satisfação, a sua opinião. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.